Amém. Graça e paz a todos. Sou imensamente grato ao nosso Senhor pela oportunidade de todos nós, podemos estar aqui. Que outrora estávamos perdidos, outrora não estaríamos aqui, mas sim buscando outras coisas para fazer e não buscando ao Senhor, mas Ele, com sua imensa misericórdia, nos traz aqui mais uma vez para ouvir uma porção de Sua palavra que é tão grandiosa e maravilhosa e que a cada trecho dela eu simplesmente fico maravilhado por tudo com que Ele tem falado. Lá na congregação de Cidade Verde, eu tenho pregado em Hebreus, desde o capítulo 1 em diante, verso a verso. Hoje eu vou trazer o capítulo 4 para os irmãos, que fala de um assunto bem interessante acerca do descanso divino. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no capítulo 4, e vamos ler do verso 1 até o 11. E numa próxima oportunidade, se Deus quiser, Deus permitir, se der tudo certo, eu trago o restante. E a gente finaliza o capítulo 4, tá bom? Todos encontraram? Amém? Diz assim: Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Verso 4. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras citadas: Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo já citado, cairemos. Amém? A carta aos Hebreus, muitos estudiosos, os irmãos já devem saber, sempre se perguntam acerca do autor, não se sabe ao certo. E desde o começo, a igreja cristã, ela não tem certeza de quem escreveu. Alguns pensam que foi o apóstolo Paulo, devido ao estilo da escrita, mas nem todos os estudiosos eles concordam com isso. E outros candidatos possíveis a ter escrito essa carta
pode ter sido o Apolo, né, foi um judeu muito inteligente e bem fluente no falar, que foi sugerido por Martim Lutero. E também foram sugeridos até Barnabé, Priscila, né, que foi uma importante líder no início da igreja. Muitos outros foram sugeridos como autores da carta. Mas, no final de contas, ainda não se sabe ao certo. Mas o que todos concordam é que o livro teve um grande impacto na igreja, né, que mostra o quão a sua mensagem é importante, o quão ele mostra a importância de Jesus Cristo em nossas vidas e como ele trouxe, como Jesus trouxe a melhor maneira para que nós nos relacionássemos com Deus. E também se demonstra uma certa urgência, né, digamos assim, do autor em enviar essa carta. Foi com tanta pressa que ele nem assinou. Mas isso aí é pensamento meu já, né? Mas muitos estudiosos acreditam que por conta da grande perseguição, né, que vinha se passando na época, ele não assinou, não fez uma saudação por motivo de segurança. Amém? No capítulo 1 de Hebreus, ele trata muito sobre a supremacia e a divindade de Jesus Cristo. Já no capítulo 2, já vai falar da humanidade dele e de sua obra redentora, né, a obra redentora de Jesus Cristo nas nossas vidas. No 3, já enfatiza a superioridade de Jesus Cristo em relação a Moisés, né, que ele também foi um servo fiel a Moisés, mas o capítulo 3 ele fala que Jesus foi mais importante que Moisés. E traz também uma exortação para os cristãos com relação à fidelidade ao nosso Senhor. E aqui, no capítulo 4, vamos tratar acerca do descanso prometido, né, por Deus e a importância da obediência e fé para entrar nesse descanso. E o autor, aos Hebreus, ele não deixa nenhum espaço entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Ele não dá nenhuma brecha entre esses capítulos. Ele já entra com um exemplo da experiência do deserto, né? Ele já aplica de imediata aquela experiência do povo de Israel, dos 40 anos, rodando lá no deserto para poder chegar à terra prometida. Então ele já começa dessa maneira. E a atitude, né, do coração dos leitores da carta passa a ser discutida em relação ao descanso da fé, né, que é uma frase que é bem utilizada quando a gente se refere a esses textos, quando se refere a esta passagem nas Escrituras. E duas opiniões prevalecem com relação ao que foi prometido nesse descanso. A primeira opinião, ela coloca o descanso no futuro, como sendo o descanso celestial, né? Ou entrada no reino de Deus. E a segunda opinião, ela já coloca a ênfase no presente, no hoje, né? Com relação ao que foi prometido no descanso. Então, esse descanso da fé, ele é chamado de plena submissão, a qual é considerada como uma experiência, que a gente pode dizer que é singular, uma experiência especial. E essa posição, ela enfatiza a presente realidade do descanso da fé, como um cessar de todas as nossas obras, e o que coloca o crente em um relacionamento mais íntimo com Cristo, um relacionamento mais íntimo com Deus. O prometido descanso, como nós lemos aqui, ele continua à disposição.
a promessa de Deus não foi esgotada, né? Ela não se esgota. As suas promessas, elas permanecem. E só o fracasso em permanecer firme na fé, né, que limita a nossa entrada nesse descanso prometido. E essa é uma aplicação direta das advertências contra a incredulidade em todas as declarações anteriores, como a gente viu aqui nos versos que fala, e nos foram anunciadas as boas novas, né, que parece uma declaração, se você passar rapidamente o olho, parece uma declaração difícil de entender, mas ela não é. A fé do crente, ela sendo exercitada em relação à promessa de Deus, garante esse descanso com relação às boas novas. E existe um teólogo, né, que é escritor, ele contribuiu muito na teologia, na interpretação bíblica, e ele foi autor da obra Princípios da Interpretação da Epístola aos Hebreus, que foi Arthur Cleveland Downer. Ele sugere um repouso duplo. Ele discute o descanso espiritual para os crentes perseguidos ali, atormentados, aos quais a carta dos Hebreus foi dirigida. Ele discute que esse descanso foi dirigido para o povo hebreu da igreja hebreia. E que essa é uma experiência pessoal, né, que está presente no texto quando diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. E essa é uma palavra de encorajamento, né, aos cristãos lá que estavam sendo perseguidos, estavam sendo perturbados. E a segunda, né, a opinião dele, ele trata do descanso sabático, né, que introduz então com a cláusula no verso que fala que e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E esse é um sabatismo, né, que vai estar no verso 9, o descanso sabático. Indo mais à frente, nessa breve introdução, Deus providenciou um descanso, e esse descanso deve ser ocupado ou possuído. A incredulidade, ela bloqueia toda a entrada no descanso, e esse descanso deve ser ocupado e possuído. Bloqueia toda essa entrada de que Deus nos promete, enquanto a fé, ela abre largamente a entrada nesse descanso. Assim, esse descanso só está à disposição de verdadeiros homens de Deus, de verdadeiras mulheres de Deus, de verdadeiros cristãos. Josué, ele lá no deserto, ele deu descanso para o seu povo, né? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, destinado para os crentes de hoje. E é um repouso presente e também futuro, que não depende de obras, mas da fé de todos os crentes. Amém? E indo agora diretamente para os versos, o capítulo 4, no verso 1 e 2, que diz: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Então, como ainda existe a promessa de que entraremos no descanso de Deus, né, devemos ter cuidado para que ninguém ache que falhou em alcançar esse descanso, pois a boa notícia, né, a boa nova, ela foi anunciada a todos nós, assim como foi anunciada para o povo lá no deserto. Mas a mensagem a eles não ajudou, porque eles
não a ouviram, né, com fé e não se juntaram aos que acreditaram. E aqui temos toda essa reflexão sobre a importância da fé e da obediência na caminhada cristã, em toda a nossa caminhada. E o texto já vai nos advertindo, né, a não seguirmos o exemplo de incredulidade demonstrado pelos israelitas lá no deserto, que, apesar de terem recebido as promessas de Deus, eles falharam em alcançar o descanso prometido devido à sua desobediência e falta de fé. A advertência aqui ela é clara, né? A promessa de entrar no descanso de Deus, ela ainda está de pé. E Deus deseja que nos esforcemos para alcançá-la e que tenhamos o temor do Senhor para que não nos pareça termos falhado em atingir esse objetivo. Ele poderia muito bem, como que num estalar de dedos, fazer com que todos nós já estivéssemos lá, no céu, em seu reino, ao seu lado, livre de todo pecado, livre de toda dor, livre de toda angústia. Mas Ele, em sua soberana vontade, que é boa e agradável, Ele quer que participemos de todo esse processo. E eu costumo chamar isso de matemática de Deus, né? Na sua matemática, Ele fez seus cálculos lá e a maneira que Ele viu, a forma que Ele viu que as coisas deveriam ser foi essa. E por que Ele quer isso, né? Eu faço até uma outra pergunta. Se não fosse assim, teríamos como ter acesso a ver a glória de Deus verdadeiramente, de ver sua bondade e misericórdia, se as coisas não tivessem acontecido dessa forma? Eu digo que certamente não, pois foi Ele que quis que fosse assim, para que o seu nome seja engrandecido e glorificado. E a gente pode ver isso, um dos vários versos que testificam isso, é em Efésios, no capítulo 1, do verso 11 ao 12, que diz: além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Ou seja, em Cristo, nos tornamos parte da família de Deus. E Ele tinha um plano e tudo acontece como Ele quer. Ele queria que nós que acreditássemos em Cristo Jesus primeiramente, de maneira prioritária. Queria que nós o agradecêssemos e honrássemos a Deus. Então, baseado nisso, nossa fé, né, a fé que foi nos dada, né, de presente, ela gera frutos. Ela não é teórica. Ela nos traz ações que refletem a Cristo e a vontade de Deus. Cristo é refletido em nós, a vontade de Deus é refletida através de nós, através da fé que Ele mesmo nos deu. E refletem o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. Ou seja, a fé genuína, ela se manifesta em ações consistentes com as promessas de Deus e em uma confiança inabalável em sua palavra. Como diz lá em Tiago, no capítulo 2, versos 17 e 18. Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Então, se a fé não resultar em ações positivas, né, em reações de boas obras, ela não tem valor, ela não tem vida. A fé precisa ser demonstrada
através de nossas ações. E algumas pessoas podem dizer, né, que outras pessoas têm fé, outras têm ações, mas a verdadeira fé pode ser vista através das ações de uma pessoa. Se você me mostrar sua fé sem ações, eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Cristo, dessa maneira, será refletido. E a fé sem obras é uma fé falsa, porque a fé verdadeira, ela gera as boas obras. Então, a incredulidade dos israelitas, né, serve como um alerta de que as promessas de Deus requerem uma resposta de fé e obediência de nossa parte para serem plenamente realizadas. O nosso descanso, mencionado aqui nestes versos aqui, 1 e 2 de Hebreus 4, não é simplesmente um estado de relaxamento físico, né? Não é um descanso físico, mas sim um estado de paz e satisfação espiritual que vem do viver, né, em harmonia com a vontade de Deus, de acordo com a sua santa palavra. E é o pleno contentamento que a gente deve ter por tudo que somos hoje e por tudo que temos, né? Por tudo aquilo que Deus quer que sejamos, né? Por tudo aquilo que Deus nos trouxe, aquilo que Deus fez por nós, por tudo que Ele é. Então sejamos satisfeitos e que possamos orar como Moisés, da mesma maneira que ele orou lá no Salmo 90, no verso 14, ele orou assim: satisfaz-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Então, a satisfação que Deus nos oferece, ela ultrapassa toda e qualquer circunstância terrena e nos dá uma prévia de como será a eternidade para com Deus. Portanto, a exortação é para que sejamos cuidadosos em nossa fé, não endurecendo nossos corações como os israelitas fizeram, mas ouvindo a voz de Deus e obedecendo a Ele hoje, para que possamos entrar nesse descanso eterno. E que possamos sempre examinar, né, nossas próprias vidas, que venhamos colocar na balança se estamos vivendo de acordo com a fé que a gente professa, de acordo com a fé que professamos, e refletir sobre toda essa seriedade das promessas de Deus e sobre a importância de responder a elas com uma fé viva, uma fé ativa. Ela é algo crucial de nossas responsabilidades a partir do momento que a gente abre a boca para dizer: sou cristão. Fazendo isso, podemos nos assegurar, posso dizer assim, de que não perderemos o descanso prometido, mas alcançaremos através de uma relação de confiança e obediência a Deus. Amém? No verso 3 e verso 5 do capítulo 4, vai dizer: pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho, mas em outra passagem Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Ou seja, para nós que acreditamos, alcançamos a paz prometida por Deus. Mas para aqueles que não creem, Deus disse que eles não experimentarão essa paz, mesmo que suas obras tenham sido feitas desde a criação do mundo. E isso é evidente quando
lembramos que Deus descansou no sétimo dia após criar tudo. Portanto, o texto ele deixa claro que alguns não entrarão nesse descanso prometido por Deus. E aqui somos, mais uma vez, chamados a refletir sobre a fé, a confiança em Deus, e o destaque está na promessa do descanso divino, assim como descansou Deus no sétimo dia após a criação. Há um descanso espiritual preparado para aqueles que creem. E quem é o Senhor do descanso? Né? Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28 diz: Então Jesus disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem é o Senhor até mesmo do sábado. E aqui Jesus ele rejeita, né, toda aquela abordagem, né, equivocada aí de alguns líderes de certas seitas, né, em relação ao sábado, quando Deus disse na sua lei: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, que está lá em Êxodo 20, verso 8. Né? Ele ensinou ao seu povo o princípio e o dever de uma adoração santa a Deus, que procedesse verdadeiramente do coração, para que resultasse na saúde espiritual deles. E ao corromper o sábado, para torná-lo um mero abster-se, né, de trabalhar, os líderes haviam feito com que todas as regras humanas estivessem em função do sábado. E eles não entendiam o sábado e nem o seu verdadeiro propósito. E por que sábado, né, aqui, né? Porque sábado significa descanso. Então, Jesus Cristo é o Senhor do descanso, é o Senhor do descanso, é o Senhor do sábado. E de forma alguma, sendo esse sábado, esse descanso, uma mera interrupção do trabalho físico. O descanso de Deus era uma consagração santa a Ele, uma coparticipação com Deus nas bênçãos da vida espiritual como sendo o seu povo. Ao passo que os líderes eles pensavam que o homem concedia algo a Deus pelo fato de guardar o sábado, como se o homem pudesse, por meio disso, ganhar até mesmo a salvação, só o fato de guardar o sábado. Mas Jesus ensina totalmente o contrário. E foi pelo sábado que Deus concedeu suas bênçãos ao povo. O dia de sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E, além de tudo isso, Jesus deixou claro que somente nele estava o verdadeiro sábado, ou o verdadeiro descanso espiritual. Ele é Senhor até mesmo do sábado. Verdadeiro descanso em Deus, né? Verdadeira paz espiritual, que somente são encontradas em Jesus Cristo. Porque sabemos que o pecado nos separa de Deus, e somente pela morte de Cristo e pela reconciliação mediante o seu sangue é que a paz com Deus pode ser encontrada. Jesus é Senhor do sábado porque Ele veio para estabelecer esse descanso e concedê-la ao seu povo por meio da fé. Portanto, está escrito: pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso, como lemos no verso 3 do capítulo 4. E esse descanso, ele é apresentado não apenas como algo que vai ser no futuro. Sabemos que teremos o nosso descanso futuro, mas ele não é apenas uma realidade futura, mas é como uma experiência presente que está acontecendo hoje, através da fé que dizemos professar. A fé, nesse contexto, ela é entendida como a confiança plena e a entrega às promessas e ao caráter fiel de Deus, que vai contrastar, né, totalmente com a
desobediência e incredulidade que caracterizavam lá o povo de Israel, lá no deserto, os quais não puderam nem entrar no descanso prometido por causa da sua falta de fé. E o autor de Hebreus aqui, ele continua, uma água, a garganta secou. Amém. O autor de Hebreus, ele continua utilizando esse exemplo de Israel para advertir a todos os crentes lá da igreja hebreia, que são os crentes da nova aliança, sobre a importância dessa obediência. O descanso de Deus, ele não é alcançado por meio de obras ou esforços humanos somente, mas pela confiança na obra completa de Cristo, que oferece repouso para a alma, né, e libertação de todo o peso do pecado e de todo o peso da lei. E aqueles que não creram entram em discordância, né, com os que creem, com os crentes, pois a incredulidade os impede de experimentar a plenitude desse descanso, mantendo-os em um estado de inquietação e de separação de Deus. Que a gente possa orar, né, para que Deus tenha misericórdia e alcance o quanto antes os que ainda não creram e que não desfrutam dessa plenitude na qual nós temos a honra de ter sido alcançados e poder viver essa plenitude do descanso proporcionado por Jesus Cristo. E no capítulo 4, do verso 6 ao 7, que diz: portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Se eu não me engano, eu não coloquei aqui, mas se não me engano é o Salmo 90 que tem esse trecho, ou é o 95. Eu estou com esses dois números na minha mente. E existe esse descanso, né, que algumas pessoas podem alcançar. No entanto, as primeiras pessoas que receberam essa boa notícia não conseguiram por causa da desobediência. Por isso, Deus, ele criou outra oportunidade para as pessoas alcançarem esse descanso, e essa oportunidade é hoje, é agora. E aqui temos mais esse lembrete solene, né, da promessa de Deus do descanso para o seu povo. E a gente sabe que a referência ao descanso, ela é frequentemente interpretada como um símbolo do descanso eterno, né, e da paz que os crentes encontram e encontrarão na presença de Deus. O texto, ele mostra que, embora a promessa tenha sido feita há muito tempo, ela permanece até os dias de hoje e até o grande dia permanecerá. E o destaque no hoje, né, temos sempre o hoje, o agora. A urgência, né, serve como uma sirene que fica alarmando nos nossos ouvidos, bem perto dos nossos ouvidos, para não adiar a resposta que devemos dar à oferta divina de salvação que nos foi oferecida. E essa insistência no hoje também pode ser vista como uma advertência contra a tolerância de doutrinas não bíblicas e contra a procrastinação. A vida eterna, a vida terrena, aliás, a gente sabe que é muito incerta as coisas que acontecem aqui. A gente não sabe o que vai acontecer até na volta para nossos lares, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Podemos não ter uma outra oportunidade para aceitar o que Deus oferece, que é a certeza da vida eterna. Portanto, a urgência não é apenas uma questão de obediência, mas também de reconhecimento
da natureza passageira de nossa existência humana e da disponibilidade eterna da graça de Deus. Reconhecer toda essa disponibilidade na qual Deus nos oferece. E, além de tudo isso, o contexto de Hebreus, aqui do verso 6 e 7, está totalmente enraizado na história do povo de Israel e sua jornada para a terra prometida e que acerca do descanso que foi prometido por Deus. E a geração original que saiu, né, do Egito não entrou nesse descanso por causa da desobediência e por conta da sua incredulidade. E vejamos bem o aviso, né, o quão severo é que a gente tem aqui para as gerações futuras, né, que atualmente somos todos nós. Sobre toda essa importância que deve-se haver acerca da fé e da confiança em Deus. Em 2 Coríntios, versos 5 e 7, diz, capítulo 5, verso 7, diz que porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, sem a fé não temos vida e nem muito menos alcançaremos a promessa do descanso divino. E diante de tudo isso, a gente sabe que não é fácil, é um desafio que encarar tudo isso, falando isso de uma maneira, de uma visão carnal, encarar tudo isso às cegas, porque corremos o risco de passarmos uma vida inteira orando, não ter uma oração sequer atendida, mas ao menos passamos a vida inteira orando a Deus. E até nisso é sinal da sua soberana vontade, da sua misericórdia para conosco, da misericórdia de Deus para conosco. Por quê? Porque passamos uma vida inteira em comunhão com Deus e o mais precioso no final foi guardado, que foi a fé. E é assim em nossas vidas, sempre enfrentamos algo para conseguirmos entrar na plenitude que Deus nos oferece. Cada dia é uma luta e sabemos que não é fácil viver de uma maneira que seja digna de recebermos essa promessa. Por isso, o descanso de Deus, ele não é apenas um conceito de autoajuda, ele é uma realidade viva que nos molda e muda a maneira como a gente vive, muda nossas vidas diariamente. E assim vai ser até o grande dia ou até o fim de nossa vida. Se não fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Amém? No verso 8 e 10 do capítulo 4 diz: se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. E agora a gente tem essa comparação entre o descanso proporcionado por Josué ao povo de Israel lá no deserto e o descanso maior prometido por Deus, que é um descanso espiritual e completo. O texto diz que, embora Josué tenha proporcionado um descanso temporário ao povo de Israel, ao conduzi-los, né, à terra prometida, esse descanso foi incompleto e foi simbólico, que já vai apontando para um descanso mais profundo e abrangente prometido por Deus. Esse descanso maior é descrito como um repouso espiritual, no qual os crentes cessam suas próprias obras, e assim como Deus descansou, né, de suas obras após a criação. E a comparação estabelece um paralelo entre o descanso sabático, que é o princípio bíblico, né, do repouso e renovação, e o descanso espiritual, que é encontrado na fé e na confiança em Deus. O descanso sabático, ele é um lembrete.
da obra completa de Deus e da necessidade humana de pausa, de reflexão. E de mesma forma, o descanso espiritual é o convite para abandonar os esforços próprios e confiar na obra redentora de Cristo, que oferece um descanso definitivo para a alma, como diz lá em Apocalipse 14:13. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. Então, a gente sabe que a mensagem desses versos é que o verdadeiro descanso não é alcançado por meio de conquistas humanas, ou obediência, digamos assim, legalista, mas pela fé na promessa e na provisão de Deus. Aqueles que entram nesse descanso espiritual experimentam uma paz que ultrapassa todo o nosso conhecimento, toda a nossa compreensão humana. É uma paz que não pode ser perturbada pelas circunstâncias ou pelas lutas que venhamos enfrentar no decorrer de nossa vida, no decorrer de nossa caminhada cristã. É um descanso que reflete a confiança plena na soberania e na bondade de Deus, e na certeza de que Ele completará a obra que começou em cada um de nós, cada um de seus filhos, né? e que esta paz permanecerá para todo o sempre. Agora, para finalizar, falta só meia hora. Os irmãos tenham paciência. Diz assim, no verso 11 do capítulo 4 de Hebreus: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Em Cristo, né, mediante o perdão dos pecados, nós agora temos verdadeira paz com Deus, o descanso sabático, mas é o descanso genuíno, o descanso sabático genuíno. O crente começa a viver uma vida de consagração santa a Deus, um sábado eterno de uma vida eterna. E em Cristo, o crente passa a viver dessa maneira. Sobre essa base, os crentes que ingressam nesse descanso mediante a fé também receberam o chamado da caminhada pela fé e trabalhar diariamente para ingressar nesse descanso exterior mediante a fé. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. E constantemente, né, venho falando, esforcemo-nos. E ao mesmo tempo eu digo que não é por esforço nosso, mas sabemos que tudo é de acordo com a vontade de Deus e sua soberana vontade, mas isso não exclui a nossa responsabilidade no nosso agir de acordo com a vontade de Deus. Então, existe sempre essa dualidade em toda a Santa Escritura. Deus é soberano, mas a responsabilidade é nossa. Deus determina, mas a responsabilidade é nossa. Somos nós que, posso dizer assim, né, que é a gente que administra, né? Ele manda e diz, é assim e faça. Você administra aí, a responsabilidade é sua. Não é isso? Então, o cristão diariamente, ele não somente um dia, mas a cada 7 dias é verdadeiramente o dia de sábado no qual ele ingressa mediante a fé. Não é só em um dia. O sábado de santificação, o sábado de descanso, que é o sábado onde nos consagramos ao nosso Senhor, não é apenas um dia, é todos os dias. Guardar o sábado no 7º dia é procurar salvação pelas obras da lei, mediante as obras pessoais. É uma rejeição daquilo
que resultou no sábado do Senhor. Todo esse descanso, no qual o autor de Hebreus fala, reflete a salvação e a vida eterna, nosso descanso espiritual em Cristo Jesus. Por isso, nos esforcemos mais, sejamos vigilantes, tenhamos fé, como no último verso do Salmo 90, o verso 17, que diz: seja sobre nós a vontade do Senhor, nosso Deus, fazer prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. E a mensagem é clara: a entrada no descanso de Deus não é automática, não é no estalar de dedos, mas é o resultado da ação da graça de Deus sobre toda a nossa vida. Deus conhece a intenção do coração de cada um de nós aqui. Ele sabe, né, se estamos sendo ou não obedientes, se estamos sendo ou não desobedientes. E que seja prioridade a obediência a Deus, a transformação de nosso comportamento, a sensibilidade do coração, que sejamos verdadeiros coparticipantes da obra redentora e salvífica. E que prossigamos firmes, né, na busca pelo descanso de Deus com determinação e com essa fé, uma fé inabalável. Amém? E eu vou ficando por aqui. Se tiver, Deus permitir, uma próxima oportunidade, a gente finaliza esse capítulo 4. Eu espero que os irmãos tenham compreendido. Eu espero que Deus tenha falado ao coração dos irmãos, que venham sair daqui regozijados com sua palavra, com a sua mensagem, e que venhamos viver esse sábado todos os dias, esse sábado de descanso, esse sábado de consagração a Deus em todos os momentos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.